que hoje acho que está bem tranquilo, vai ser mais o feedback de vocês, assim, que vocês tiverem dúvidas com relação ao conteúdo, tá? Então, eu vou começar falando da AV4, tá? Eu não sei se todo mundo viu, mas de qualquer forma eu vou comentar sobre ela, tá? Não sei se vocês viram, você tem que fazer um videozinho, um vídeo curto de 1 minuto. Então, escolher uma doença das que estão ali relacionadas no nosso capítulo, na nossa unidade 4 ali do e-book. E coisa simples, gente, não precisa florear, um vídeo bem curtinho mesmo. Escolhe uma doença, fala da característica daquela doença, uma característica. Então, por exemplo, aterosclerose. Tem obstrução nos vasos por placas ateromatosas. Bom, acabou. Não precisa desenvolver tudo que a aterosclerose é, representa. Uma característica. Depois, alguma coisa, algum procedimento em relação à reabilitação que você deve evitar. Então, por exemplo, tem na doença tem alguma coisa que não pode fazer. Então, aí vocês falam, isso não pode fazer, isso é recomendado fazer em tal intensidade. Aí vai depender do que vocês escolherem. E um procedimento que é recomendado. Simples, bem curto, tá? Não sei se vocês viram lá, mas curto e objetivo, não precisa florear uma observação de cada item. Então, uma característica da doença, um procedimento que deve ser evitado e um procedimento recomendado. E acabou, tá bom? Então, fiquem tranquilos. E aproveitem, o pessoal ainda que está meio enrolado aí com as tarefas, que não conseguiu, às vezes, entregar uma tarefa, aproveita aí o final de semana para fazer a V4 direitinho, para fechar a nota aí, tá bom, gente? E pelo menos vocês ficam sossegados. Uma das coisas que eu tinha que comentar, que eu até falei na minha aula no sábado, deixa eu só abrir aqui a plataforma para lembrar, que acho que foi o Marcelo que tinha postado um artigo que a gente comentou do plantão passado, inclusive. Deixa eu achar aqui. A gente tinha falado sobre a manobra de valsalva. Lembre que tinha falado que não era recomendado realizar a manobra por conta do aumento da pressão. E ele comentou que ele já tinha lido num artigo que era recomendado fazer. Até o Nuno respondeu aqui para ele, eu tinha comentado na minha aula que eu não tinha lido ainda, e que ia tentar pelo menos falar alguma coisa sobre isso no plantão. Então, não sei se vocês leram, mas basicamente assim, eles fizeram um estudo para falar, para mensurar, assim, comparar o exercício resistido sem realizar a manobra de valsalva e apenas a manobra de valsalva sem a realização do exercício, só ela isoladamente. E eles viram que por conta disso teve uma redução ali da pressão transmural, que seria a pressão aí que poderia complicar pensando em doenças cerebrovasculares. Eu achei muito interessante o artigo, ele até comenta de outros artigos que falam sobre isso, mas a maioria da população que acaba sendo estudada são de pessoas saudáveis, então quase a gente não vê muito sobre pessoas doentes mesmo, com problemas cardíacos. Então, assim, ainda não tem nada específico para essa população, pelo menos relacionado com o exercício. Nesse artigo, as pessoas elas fizeram procedimentos neurovasculares, mas não tem o exercício aplicado, tem só a manobra isolada. Então, eles comparam o exercício sem a manobra e a manobra sem exercício. E a manobra sem exercício teve redução da pressão transmural, mas comparado quando realiza o exercício sem a manobra. Porém, não temos ainda como saber no exercício. Então, no exercício, que seria o que a gente estava discutindo, se deveria ou não fazer a manobra durante. Então, por conta disso, ainda alguns estudos precisam ser mais contundentes a esse respeito, para realmente falar, não, pode fazer a manobra mesmo realizando o exercício resistido, ok? Só para dar um feedback aí, se vocês se interessarem, é um post já um pouquinho mais antigo,
do Marcelo, que foi do plantão passado, a semana passada, do dia 10 de março, o post dele. E aí o artigo tá lá, até um artigo curto, dá para ler rapidinho. Mas se alguém se interessar aí sobre, vale a pena saber um pouquinho, tá bom? Eu acho que a única que eu vi aqui foi da Ana Paula, que ela até mandou agora há pouco, que ela pergunta: algum exercício ou protocolo específico recomendado para neuropatia diabética? Ana, com relação à neuropatia, primeiro, a avaliação ela tem que ser bem específica, tá? Então, tem que ver reflexos, reflexo de tendão, aqueles exames de monofilamento de sensibilidade, até assim, a parte de sensibilidade de vibratória, postural, esse tipo de coisa. Como eles perdem essa sensibilidade nos pés, então tem um maior risco de lesão qualquer atividade que envolva a descarga de peso. Por conta disso, então assim, impacto, fricção, pressão, até precisa ficar atento não só com o próprio exercício, mas com um calçado mesmo. Então, realmente é importante se preocupar com isso. Em relação à atividade em si, esteira não é recomendado. Então, geralmente, pensando numa academia, pensando, né, num ambiente ambulatorial, bike, um cicloergômetro, porque não tem a descarga de peso diretamente no chão, e aí você pode fazer o exercício sem ter essa pressão. Outras coisas que são recomendadas: natação, hidroginástica, até caminhadas em volta, né, dentro da piscina, nas bordas, coisas desse tipo, ou algumas coisas mais leves que não sobrecarreguem a musculatura de membro inferior. Com relação, se não der para fazer, dependendo de como está a condição dos pés, bolhas, porque às vezes ele nem sente a dor, mas o pé está realmente muito machucado. Pode priorizar exercícios de membro superior. Aí pode fazer musculação, qualquer tipo de exercício de membro superior, não tem problema. Mas com relação ao inferior, realmente tem que tomar cuidado, porque você pode piorar a situação dele, tá? Então, a avaliação é importante, tem que fazer exercícios que não tenham descarga, impacto, tá bom? Obrigada, professora. Imagina. Aí a sua segunda pergunta 2 da Ana, pensando em um treino de exercícios resistidos, basicamente com caneleiras e halteres. Quando devo incluir exercício isométrico e quando devo optar pela série de exercícios isotônicos? Existe alguma especificação para a reabilitação cardiopulmonar nesse sentido? Ouvi falar que isométrico diminui a circulação do sangue no momento que está sendo realizado. Isso é verdade? Então, vamos por partes, tá? Então, pensando em resistido, quando devo incluir exercício isométrico e quando devo optar por série de exercícios isotônicos? O exercício isotônico, geralmente não temos problemas com relação a ele. Foi o que eu falei, tirando, por exemplo, a nefropatia aí, geralmente, na maioria dos casos, dos pacientes, das doenças, podemos fazer o isotônico. O isométrico, existem algumas contraindicações. Primeiro, a própria hipertensão, que a gente falou na aula no sábado, e algumas outras doenças, por exemplo, algumas valvopatias, uma insuficiência aórtica, por exemplo, não é recomendado fazer isométrico. Uma estenose aórtica depende muito do nível, então se for um nível leve, uma carga baixa, pode fazer um isométrico. Estenose mitral, assim, pela função em si, não tem uma contraindicação, mas realmente vai depender do que o paciente tem, qual é a doença. Pensando no tipo de exercício específico de isometria, a maioria dos estudos, inclusive das diretrizes, não só sul-americana, mas brasileira, fala muito mais de isométrico de membro superior. Aquele exercício de hand grip que a gente faz, não sei se vocês já viram, como se fosse um dinamômetro, né? Você faz
uma contração máxima e depois você faz o treinamento. Cada estudo tem um protocolo, mas em torno de 30% a 40% dessa contração voluntária máxima, e aí você estipula quantas séries, qual o tempo de intervalo entre as séries. Com relação a isso, tem alguns estudos. Depois, se você quiser, Ana Paula, posso disponibilizar aí para vocês. Alguns estudos indicam que o treinamento deu diferença no exercício, reduzindo a pressão arterial sistólica, aumentando força da musculatura, e outros estudos indicam que não teve alteração. Então, por conta disso, inclusive até as próprias diretrizes falam que pode trazer um benefício, mas não é uma evidência tão contundente para falar, não, faz mesmo, deve fazer. Então, justamente por conta dessas variações de indivíduo para indivíduo e da própria doença. Em relação a membro inferior, tem muito pouca coisa. Eu tinha visto já a sua pergunta um pouquinho antes, até fui dar uma olhada, porque de membro inferior é bem difícil achar. Eu encontrei, até a Lu me ajudou aqui, porque eu falei para ela, eu nunca vi muito sobre isso, assim, de exercício resistido de membro inferior, e realmente é difícil. O estudo que a gente achou aqui fala que melhorou. Deixa eu achar aqui qual é a população específica. Paciente com doença arterial coronariana. Tem uns que eles só fizeram um teste isométrico de quadríceps para indicar uma predição da capacidade de exercício. Então, não é nem um treinamento, é só um teste. E um outro, que é um treino de corpo todo, num equipamento específico, e aí eles compararam com um treinamento de força normal numa reabilitação cardíaca. E assim, eles viram diferença em relação ao anterior. Então, assim, comparando pré e pós do mesmo indivíduo, esse treinamento de isometria deu diferença de força, reduziu a pressão arterial. Mas comparando com o treino tradicional, não foi relevante. Então, assim, realmente ainda não se tem uma experiência com relação a esse tipo de treinamento para falar assim, é plausível aplicar para qualquer paciente na reabilitação cardíaca. Pode, mas com moderação, assim. Dá para fazer? Dá, mas vai depender de como está o seu paciente clinicamente e como ele vai responder a isso, justamente porque tem que fazer não só a execução correta, mas controlar a respiração. Então, tudo vai depender mesmo da resposta que esse seu paciente vai te dar em relação ao treinamento, tá? Então, dá para fazer? Dá, mas ainda não temos, assim, assim, sabe, bate o martelo, bora. Não, ainda tem uma certa desconfiança do isométrico. Mas em relação ao isotônico, pode fazer, tranquilo, óbvio, também respeitando sinal e sintoma, mas não tem nenhuma contraindicação específica, obviamente, vai depender da condição clínica mesmo. Ok? Muito obrigada, super Imagina. esclarecedor. Que bom, muito bem. Pamela, pode falar. Não sei se você... Professora, eu queria saber que a gente estudou nessa matéria, né, sobre o alongamento e a flexibilidade ser muito importante na reabilitação. Aí eu queria saber se além do alongamento e da flexibilidade, se a gente poderia incluir também o treino de mobilidade e ativação para os pacientes. Sim, mobilidade, o que você diria por mobilidade, Pamela? Que exemplo você me daria de exercício? Treinar a região propriamente dita, principalmente a parte articular, porque normalmente o paciente se ele vier, né, da cirurgia, ele vai estar com mobilidade reduzida, né? Então, às vezes, o alongamento propriamente dito é um pouco doloroso.
Então, a mobilidade ela é um pouco mais fácil de trabalhar. E a Uhum. ativação os exercícios um pouco mais estáticos que movimentam a região em si que ele tiver problema de mobilidade, né? Sim, por exemplo, um exemplo que eu imagino daria para fazer numa bola, por exemplo, se ele Isso. tiver, Com elástico também dá para fazer bastante sim, sim. coisa. Às vezes uma mobilidade de pelve, se você segura a bola ou põe a bola apoiada em algum lugar para ela não, obviamente, se for um paciente, né, que tenha noção que não tem problema de equilíbrio, nada muito grave, né? Mas daria sim, sem problema. Acho assim, tudo que você acrescentar na conduta vai ajudar. O que a gente preconiza aqui assim, é o mínimo que tem que ter o exercício de resistência, tem que ter o aeróbio, tem que ter o alongamento, mas óbvio que qualquer outra coisa a mais que você colocar vai ajudar. Exercício de flexibilidade, exercício de equilíbrio, se for um idoso, então, com certeza. Muito obrigada, professora. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta para Claro. Pamela, que eu vi a pergunta dela e fiquei na curiosidade. Uhum. Pamela, quando você fala o negócio da mobilidade, você está se referindo à mobilidade, tipo, um exercício de movimentação ou para ganho de mobilidade? Na verdade, eu acho que para os dois, o professora, porque eu acho que vai depender muito do paciente também, né? Eu acho que o paciente, se ele vir para. Acho que vai depender também do que ele vai fazer na reabilitação, né? Eu acho que. Porque a mobilidade, ela tem essas duas direções para trabalho, né? Então, eu perguntei mais no geral, mas eu acho que seria para as duas coisas. Acho que ia depender muito do que ele iria precisar também. Boa, não é porque assim, o pessoal da área da minha, eu tô falando mais da minha área que é a parte mais musculoesquelética, né? O pessoal fica muito assim confuso com os termos alongamento, flexibilidade, mobilidade. E daí eu pergunto porque às vezes o pessoal fala assim: "Ah, será que só para ganhar flexibilidade eu tenho que fazer aquele tipo de alongamento clássico estático, né?" E hoje a Isso, gente sabe, verdade. O então, pessoal confunde muito o alongamento com mobilidade, né? exato. Então, e a mobilidade pode ganhar muita flexibilidade e alongar, o que é o comprimento muscular em si, né? Então, é legal a gente pontuar isso, porque a gente tem diversas possibilidades nessa área, muitas, e é super legal. Eu gosto bastante também, porque às vezes as pessoas pensam que a ativação ela tem que vir só do jeito que a gente conhece. Por exemplo, vai fazer o aquecimento, aí tem que ser ou na esteira ou na bicicleta, e tem diversas formas de ativação articular que as pessoas não trabalham, né? Boa, é Com isso certeza. mesmo. O próprio Pilates te daria os dois, a flexibilidade e a mobilidade. Exatamente. Muito bom. Mas é legal, depois eu vou abordar um pouco mais na disciplina de lesões musculoesqueléticas esses temas. Porque como porque é algo que dá para aplicar em todas as áreas, né? Já que a gente está falando de exercício e tal. Mas como ele acaba pegando um braço da reabilitação musculoesquelética, então eu abordo mais nessa disciplina. A gente deixou mais para essa disciplina. É muita coisa para falar, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que o legal é isso, né? A gente ir com as outras matérias e complementando também, mesmo que essa foi a matéria que a gente teve no comecinho, a gente vai começar a agregar com as outras matérias que vão vir, né? Uhum. Com certeza, porque geralmente você não vai tratar uma doença especificamente. Geralmente o paciente vai chegar lá, vai falar que está com dor no ombro, dor no joelho. Então, assim, você vai tratar não só a própria doença cardiovascular, pulmonar, metabólica, mas você vai tratar a dor do joelho, a dor do tornozelo, dor no ombro, dor na coluna. É um combo. Você não vai falar, aqui, olha, não, vai pôr só na esteira, a sua dor de coluna não tem nada a ver, entendeu?
Uma coisa está diretamente relacionada com a outra, não tem como você separar. Então, realmente, você vai agregando a conduta conforme a necessidade, com certeza. Exato, Vivi, é exatamente isso. O pessoal esquece que é atuar, às vezes, específico em uma área, mas é impossível a gente atuar só Impossível, em uma área. impossível. Não tem como. Eu não sei se é o Rogério, né? Se o Rogério voltou, eu achei que ele tinha voltado. Não, Rodrigo. É Rodrigo? Agora eu não sei. Não, era o Rogério. Rogério. Não, Rodrigo é o que Deixa eu estava. olhar aqui. É a última É, o mensagem Rogério tá aqui, mas ele não que mandou escreveu. nada mais. Gente, e aí? Mais alguém quer aproveitar, tirar as dúvidas? Pessoal, só para relembrar o seguinte, eu não vi as notas de ninguém, eu não tô ainda olhando isso. A Vivi e o Nuno que fazem esse controle inicial, né? Mas reforçando que a última tarefa, ela é bastante importante e que ela vale 26 pontos, né, Vivi? É, Então, tirem dúvidas, vejam se tá tudo ok, pode mandar mensagem ao longo da semana aí, que tem mais alguns dias, né, até o envio. temos até segunda-feira, 5 da manhã, não se esqueça, Isso. tá? Se Então, tiver algum problema de envio, manda lá pra gente, tá? exato. A Ana Paula levantou a mão. Ana, Uma dúvida sobre essa AV4. são duas. Agora que veio a outra, Ana Paula também. Peraí, pode perguntar, depois a gente pede pergunta para outra, vai. Dúvida das Anas, hein? Isso. É que para mim, vocês estão uma do lado da outra, aí eu li uma e você começa a falar. Bora, vai. Diga. Então, a gente tem que postar. Eu vou, antes de encaminhar para vocês, postar no Instagram? É isso mesmo? A postagem do Instagram, ela é opcional, não, porque a gente também não sabe se todos vocês têm, então a gente não vai obrigar ninguém a postar nada. O objetivo é vocês mandarem para a gente e, como incentivo, a postagem. Se vocês postarem, aí é para vocês marcarem o curso e marcar lá o Instagram de vocês para a gente achá-los. Mas não há necessidade, não é obrigatório. O obrigatório é entregar ali no anexo ali do arquivo da V4. Só isso, tá? Não precisa postar. Legal. Se você não se sentir confortável, tem gente que adora postar um monte de coisa e tanto tudo bem. Mas tem gente que realmente não é de postar, tem gente que não tem Instagram, então ninguém é obrigado, tá? Obrigada. Nada. A outra, Ana Paula. Tinha levantado a mão também. Não? Ana Paula Trindade? Ah, peraí que alguém mandou. Pode postar depois que vocês lançarem a nota? Ah, no Instagram? Pode, pode. Pode, não tem problema. Só depois marca a gente lá para saber que vocês postaram para a gente repostar, tá bom? Mas pode ser depois, não tem problema não. William perguntou, em pacientes transplantados, a resposta da frequência cardíaca é diferente? A atividade cronotrópica tende a ser mais negativa ou positiva? Sim, logo assim, nos primeiros dias pós, por conta de inervação, a resposta ela não é correta. Então, assim, não tem como você indicar que a frequência cardíaca que está, por exemplo, se você estiver monitorando, é exatamente aquela. Eu não sei te falar agora especificamente se ela é mais negativa ou positiva. O que eu sei é que, assim, não é recomendado começar a reabilitação logo nas primeiras semanas. Geralmente, em torno de 4 semanas é que é encaminhado justamente para ter uma estabilidade nessa resposta da frequência cardíaca. Então, para saber se, com relação ao exercício, se essa frequência que está sendo indicada, ela realmente é a correta. E aí sim, então, depois de algumas semanas pós-transplante, aí é liberado pela reabilitação. Agora, eu preciso dar uma pesquisada, se é mais positiva ou mais negativa.
Deixa eu ver que eu acho que eu tenho coisa sobre isso, mas é isso mesmo, tá? Não, inicialmente não é, tá? Não é mesmo. Deixa eu ver aqui. Depois eu posso te mandar. Eu tenho aqui, tá? Mas aí eu te falo exatamente se é mais ou menos, mas eu não sei te falar se é mais para negativo ou mais para positivo, tá? Mas é diferente, sim. Não. Acaba sendo um pouco dos dois, mas a reinervação também. Também acaba. Reinervação, sim. Pode ser também uma questão. Não, eu entendi, tranquilo, Lilian. Pode ser uma questão hormonal, mas geralmente é mais o estímulo nervoso mesmo, tá? Por conta disso. Ok? Vamos ver. Nada. Mais alguém, gente? A Ana Paula Trindade, que tinha levantado a mão, ela desistiu. Ó, o Carlos comentou aqui, o William, não sei se você viu, que a frequência cardíaca é mais elevada nos transplantados. É que eu não sei exatamente quanto, tá? Era isso que eu queria procurar em relação à parte de cronotropia, se era realmente muito mais. Eu não sei se é muito mais. É isso que eu não sei. Te falar exatamente qual mais. Ah, desculpa, Ana Paula. Juro de verdade, achei que tinha sido você. Então foi a Ana Paula que tinha falado mesmo. Ok. E aí, gente? Anderson, pode falar. Ou escrever, que você preferir. Tá me ouvindo, professor? Tô sim. Eu só fiz uma dúvida em relação a esses protocolos de teste para ver, para avaliar avaliação cardiopulmonar. Nessas fórmulas utilizadas, existe alguma fórmula, alguma coisa que considera o uso o uso do remédio, beta-bloqueador, por exemplo, ele é considerado para avaliar a frequência cardíaca? Tem. Tem? Na minha aula de sábado, eu falei sobre isso, Anderson. Tem uma tabela, e depois, se você quiser, eu acho que eu até tenho a minha apresentação aqui, e você corrige pelo déficit em relação à dosagem que o paciente toma. Então, dependendo de quantos miligramas é o beta-bloqueador, aí você vai corrigir a porcentagem, esse déficit que não vai chegar no máximo da frequência cardíaca. Depois peraí, eu tenho na minha apresentação aqui, tem. Depois você dá uma olhada lá, tá? Na aula, e mas tem certinho a dosagem, em relação à porcentagem que você precisa corrigir. Obrigado. Nada. Peraí, eu vou dar uma caçada aqui só para mostrar para você. Ó, eu achei aqui, eu vou compartilhar minha tela só para você ver. Depois, se você quiser, posso disponibilizar. Tem artigos sobre isso, que tem a correção. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente, minha tela? Sim, dá para ver Beleza. tranquilo. Então, tá vendo, Anderson? Tem a dosagem do beta-bloqueador, então, dependendo da dosagem que o seu paciente toma, aí ela tem a redução do percentual da frequência cardíaca. Então, pensando, sei lá, que ele fez um teste cardiopulmonar, ou um teste ergométrico,
Se ele tem o teste ergométrico, já te ajuda, porque geralmente ele faz o teste tomando beta-bloqueador, então você já sabe o máximo que ele vai atingir. Mas se você não tem um teste máximo com ele, então você já consegue saber que ele não vai fazendo uma predição aí, você sabe que ele não vai atingir o máximo porque ele toma o beta, tá bom? Ou Professora, também já esclareceram. Pode ser, pode ser. Oi, Ana, fala. queria agradecer, foi demais essas semanas com vocês, foi muito legal. Que bom, Ana. A gente fica super feliz de ter a oportunidade de também estar com vocês, viu? Porque não só a gente ensina, mas a gente aprende muito, viu? Então, é muito bom, de verdade. E assim, Não eu acho que consegui ler ainda 10, 15% de todo o material, mas eu chego lá. não, é difícil, né, gente? Pensando que todo mundo trabalha, é difícil você conciliar os dois, assim. E por mais que a gente tenha encontros que você possa depois assistir, nem sempre dá tempo. A gente sabe que não é fácil, realmente. E eu achei, assim, a turma de vocês muito interessada, todo mundo muito ativo, assim, independente de poder ou não assistir no horário, né, no horário que a gente marca online, ao vivo, mas vocês estão sempre muito interessados, então isso também é importante. Para a gente é muito importante. Porque aí dá mais vontade de a gente procurar material, de divulgar, de aprender. Então, isso também, a troca foi muito boa, de verdade. Boa. Obrigada, viu, gente? Foi ótimo. Posso passar uns recadinhos, Vivi? Aproveitar, vai. Já que Lógico. tem tempo. Aproveita o tempo aí. Pessoal, rapidinho, ó, eu coloquei hoje no grupo de vocês, lá no WhatsApp, o manual para vocês acessarem os periódicos da UFSCar. Então, se não conseguiram ver lá no grupo, se não encontrar, pode me mandar mensagem que eu mando. É bem fácil de acessar. Lembrando que isso é importante, por quê? Porque a UFSCar, ela possibilita que a gente acesse o conhecimento científico de forma gratuita. Então, tendo esse acesso aos periódicos, vocês vão ter acesso às revistas, aos artigos científicos das revistas. Lembrando que, assim, o preço mais barato que a gente vê dos artigos é, tipo, $15, $20, né? Então, acessem lá para vocês poderem ver os artigos, tá? Segundo recado, a gente vai disponibilizar já, acho que amanhã ou depois, o questionário de satisfação da disciplina, para vocês terem mais tempo de responder e, na verdade, para a gente ter também tempo da coordenação de fazer os reajustes necessários para as próximas disciplinas. Então, eu peço encarecidamente que vocês respondam os questionários. Sejam sinceros, porque a gente está fazendo modificações baseadas na satisfação de vocês, tá? Até mais, Fabrício. Então, acabei de ver que ele mandou um tchau aqui. Eu vi também. Então, respondeu o questionário, acessem os periódicos. Próxima disciplina inicia dia 26, a gente vai mandar mais mensagens sobre, tá? E ela vai abordar doenças inflamatórias, parte de medicamentos e mais um monte de coisa importante aí, bem legal, tá? Outro recado, esse sábado temos palestra com o Tiago, também bastante importante, e ele é um cara que também está bastante na prática, com doença renal. Suguem também o conhecimento dele. Achei bem legal essa palestra, gente, porque assim, eu vejo muito cardio, muito respira, mas renal é bem difícil achar, então aproveitem, viu? Porque vai ser bem interessante mesmo. Tanto que ele mesmo publica muita coisa, né? Ele mesmo publica muito artigo científico. Então, ele está muito na prática, mas ele acaba pegando isso e transformando em conhecimento científico, o que é excelente para a gente. Com certeza. Ele foi muito legal. Ontem eu mandei uma pergunta pelo Instagram dele, respondeu na hora, já mandando 1 milhão de artigos. Que legal. Ótimo, ótimo. Pessoa acessível, né? Que legal, que legal. Lu,
Tem, acho que algumas mensagens aqui. Opa, deixa eu ver, não vi. A Camila perguntou: em relação ao V4, posso utilizar outras informações para fazer um link com as informações obrigatórias? Camila, pode, mas não se preocupa muito em falar, tá? Óbvio, pode falar algumas outras coisas, mas se atente ao que foi pedido para não ficar gigantesco o vídeo, tá? Porque imagina assim, vocês são mais de 80, aí a gente vai assistir todos os vídeos, então é interessante que seja curto, objetivo e que a gente saiba que vocês entenderam, tá? Então não precisa, assim, se alongar tanto, mas pode, se quiser acrescentar mais alguma coisinha, não tem problema não, tá bom? Ó, Lu, o Marcelo deu uma dica aqui, ó, sobre a frequência cardíaca em transplantados, recomendo a leitura do livro Cardiologia do Exercício do Atleta ao Cardiopata. Lá tem um capítulo que aborda exercício físico para transplantados, inclusive a resposta à frequência cardíaca, livro do INCOR. Olha lá, Marcelo, valeu pela dica, para quem não viu aí, ó, Cardiologia do Exercício do Atleta ao Cardiopata, ok? Muito obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Ótimo descanso e bons estudos para quem vai estudar ainda. Com certeza, com certeza. Tchau, gente. Brigadão, valeu pelas dicas e até a próxima.